Então, peraí, deixa eu só... Pronto. Então, hoje Você não vai gravar? Acabei de começar a gravar agora. Então, hoje a gente vai ver Atos 20, né? Deixa eu abrir aqui, pronto, está na mão. Então, só para a gente lembrar, vocês lembram o que aconteceu em Atos 19, quando ele estava em Éfeso? O que aconteceu lá em Éfeso, vocês lembram? Qual foi o evento importante? Pode falar. Teve aquele? Daquela moça Não, da moça não, da deusa, da grande Diana, que eles estavam gritando por 2 horas. Não foi isso? Deixa eu até ler. Por que eles gritaram, vocês lembram? O que aconteceu para dar aquela confusão toda? Os artesãos estavam perdendo emprego, porque as pessoas pararam de fazer deuses... Tá bom, Ellen. Desculpa. Porque as pessoas pararam de adorar aquela deusa, é isso? A pregação de Paulo estava fazendo com que as pessoas parassem de comprar as estátuas, porque eles começavam a conhecer a Jesus, começavam a conhecer a Deus, e na pregação de Paulo, na pregação da palavra, ele falava que você não deve cultuar a imagens de escultura, você não deve cultuar a deuses feitos por homens, né? Então, isso estava atrapalhando os negócios. Em resumo, foi isso. Não tem nada a ver de religião, não tem nada a ver... Simplesmente estava atrapalhando os negócios, né? E aí alguns dos ourives, alguns dos que trabalhavam nessas peças e faziam essas peças, juntaram uma galera, fizeram uma revolta na cidade, fizeram uma revolta pública, deu uma confusão na cidade inteira, né? Até culminar nesse evento de que eles ficaram durante 2 horas gritando, né? Que grande é, como é que é a Diana dos Efésios. Diana. Grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Ficaram gritando isso aí por 2 horas. Aí, no final das contas, quem acalmou a situação foi um cara local, foi um tabelião, né? Cadê? Escrivão. Foi um escrivão da cidade, que ele chegou lá, acalmou todo mundo e falou, gente, peraí, muita confusão, se acalma, o que eles estão fazendo não é nenhum sacrilégio, eles não estão cometendo nenhuma heresia, né? Eles estão falando do Deus deles, não estão falando nada mal da Diana, nem nada disso, então vai cada um para sua casa e para com isso. E Demétrio, que é o nome do ourives, né, do artífice que fazia os deuses, ele virou para Demétrio e falou, Demétrio, se você tem alguma coisa contra eles, vai na justiça, né? Procura lá o Tribunal de Pequenas Causas e processa ele. Ele não usou esses termos, mas foi alguma coisa assim. Ele falou há audiências e há procônsules, né? Ou seja, se você tem alguma coisa contra Paulo e contra o pessoal que está com Paulo, processo, né? Mas não é caso de fazer rebelião. Dito isso, despediu o ajuntamento, foi cada um para sua casa, e a nossa aula parou nesse ponto, né? Aí depois que cessou o alvoroço, deixa eu só mostrar no mapa, antes de cessar o alvoroço, eu vou mostrar o mapa aqui, da onde que aconteceu isso, para a gente ter uma ideia de quanto esse homem andou. Como é que eu compartilho aqui? Share screen. Essa aqui. Abriu? Uhum. Abriu. Então, ele saiu de Antioquia, onde ele estava, né? E aí passou por essas regiões todas aqui que eu fui falando e chegou em Éfeso. Então, Éfeso fica aqui, ó, num cantinho onde hoje é uma região da Turquia, tá? Então, saindo aqui de Éfeso, ele queria visitar de novo a Macedônia. A Macedônia é esse pedaço aqui em cima, essa região toda, né? Um pedaço grande dessa região aqui é hoje a Grécia, inclusive aqui embaixo, Creta, né? A Grécia aqui em cima, aqui para o lado é mais para os lados lá onde hoje é Hungria, Croácia, Sérvia, fica aqui em Filipos, Neápolis. Se não me engano, Filipos ainda é Grécia, né? Esses outros pedaços estão lá para cima, estão aqui um pouco mais para cima. Só para vocês terem uma ideia de onde está. Tá? Aqui para a esquerda é Itália, lá para cima França, Alemanha. Tá? Então isso aqui é só para vocês terem uma noção do que a gente está vendo. Aqui é Egito. Tá? Então, bom, ele estava aqui em Éfeso, e de Éfeso, cadê minha Bíblia? Está aqui. Ele partiu para Macedônia. Então, falar partir para Macedônia é muito amplo, porque a Macedônia era um país enorme, né? Tinha muita coisa lá na Macedônia,
e havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Né? Naquela época, a Grécia era só o sul da Macedônia. A Macedônia era aquela região mais ampla, e a Grécia era aquele pedacinho lá onde ficava a Atenas, onde ficava aquele pedacinho mais para baixo. Tá? Aqui onde está Atenas, Corinto. Aqui no mapa ele não está mostrando, mas Atenas fica aqui nesse cantinho. A Mitilene é do outro lado aqui do mapa. Atenas fica aqui mais ou menos desse lado. Quando eu mexo o mouse, vocês veem ele mexendo aí também? Ou fica muito pequenininho? Dá para ver? Não, dá para ver, dá para acompanhar. Sim, dá para ver. Aí, quando ele veio aqui para cima, ele passou por Troade, Neápolis, Filipos de novo, ele passou aqui por Filipos de novo, Tessalônica, foi passeando por tudo. E aqui no mapa ele botou uma flecha meio tortinha, porque a gente não sabe exatamente por onde ele andou. Mas a gente sabe que ele ficou um tempo andando por ali. Né? A gente sabe que ele passou por ali durante 3 meses, passando ali 3 meses. Tá? Então ele foi andando para aquela região. E aí tem um dado curioso, que ele fala assim: e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas. Esse aqui é um termo que a gente não tem muitos detalhes do que se trata. Né? A gente não sabe exatamente quais são essas ciladas, ou que ciladas são essas, ou onde ele estava quando os judeus botaram ciladas. Né? Mas uma interpretação comum é que Paulo, depois que ele passeou pela Macedônia, depois que ele andou naquela região toda, pregando, evangelizando, ele queria voltar para Jerusalém. E o caminho mais fácil, caminho mais rápido para você voltar para Jerusalém é pegar um barco ali, em Atenas, possivelmente, pegar um barco, ou alguma outra daquelas cidades litorâneas, pegar um barco e ir de barco até Jerusalém. Né? Então, a interpretação mais comum dessas ciladas dos judeus é que eles descobriram que Paulo queria pegar um barco e tinham armado alguma coisa para aprisionar Paulo naquele barco, possivelmente fazer dele um escravo, roubar o dinheiro. Lembrando que nessa época ele estava juntando dinheiro para levar para Jerusalém, para os crentes de Jerusalém. Né? A gente sabe disso pelo capítulo 21, que ele levou um dinheiro que ele recolheu até Jerusalém, que estavam passando dificuldade. Né? Então, esses judeus colocaram ciladas, muito possivelmente foi isso. Eles descobriram que Paulo ia navegar e estavam armando alguma coisa para pegar Paulo. Por isso, ele determinou voltar pela Macedônia. Então, ele não pegou o barco, ele voltou ali pela Macedônia e passou de novo por Corinto, Acaia, Beré, enfim, ele foi passando por esses lugares, e a gente sabe que ele passou por esses lugares, porque um pouco depois disso, ele menciona alguns parceiros que estavam com ele. Quer ver? Eu vou chegar lá. Logo no próximo verso. Então ele fala que acompanhou até a Ásia Sótrapo de Bereia, né? Então muito possivelmente ele passou por Bereia, encontrou esse camarada, ele falou: não, eu vou com você. Né? Alguns de Tessalônica, Aristarco e segundo é o nome da pessoa, né? Lá de Tessalônica, Gaio de Derbe, também é uma cidade ali da região de onde hoje é a Turquia, Timóteo, né? Esse é o famoso Timóteo para quem ele escreve as cartas, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então, conforme ele vai voltando pelo caminho da terra, ele vai trazendo gente junto e vai caminhando uma galera junto com ele. E aí, aqui no 25, no Atos 20, verso 5, ele fala: e estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Então, alguns deles, possivelmente esses 2 da Ásia, combinaram de se encontrar ali em Troade. Né? Deixa eu voltar no mapa para ficar mais claro e entender por que isso acontece. Então tá aqui. Os da Ásia combinaram de encontrar em Troade, né, que é onde eles estavam. Então Paulo estava aqui desse lado, passando por Corinto, passando por Bereia, Tessalônica. Ele menciona alguns parceiros dessas cidades e eu encontrar em Troade com aqueles 2 da Ásia. Tá? Bom, então, por que isso é importante? Essa informação é relevante porque Paulo não andava sozinho. Esse é o ponto. Ele estava num grupo grande, e ele decidiu ir a pé, porque se fosse de barco ele teria problema. E como ele soube do problema, a Bíblia não especifica como, mas um pouco mais para baixo, no 23, ele menciona que o Espírito Santo contou para ele de coisas que iam acontecer no futuro. Então, muito possivelmente, ele também soube pelo Espírito Santo de que ele seria atingido, seria afetado de alguma forma pelos judeus, né? E o Espírito ele estava sempre avisando a Paulo do que ia acontecer. Bom, então, até aí,
Isso aqui tem a ver com a viagem, não é nada tão relevante, mas aí tem um trecho que ele é muito usado, é muito pregado, ele é usado até hoje, né? Eu já vi várias pregações sobre esse trecho de Atos 20, verso 7, até o verso 16. Né? Então, eu vou ler um pedaço, eu vou pulando algumas partes, vou ler rapidamente, tá? Então, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Né? Ou seja, ele ficou falando durante bastante tempo. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. O cenáculo, vocês sabem o que é o cenáculo de uma casa? Onde que fica o cenáculo de uma casa? Quem sabe onde que é o cenáculo? É um lugar separado? É tipo uma sala? É uma sala, mas ele não é separado. Ele é uma sala no topo. É como se fosse a cobertura. Então, eles estavam conversando ali numa área que era a cobertura da casa, né? E a informação das luzes, ela muito possivelmente tem a ver aqui com o fato dessa casa, ou desse lugar onde eles estarem, ser um local de culto, um local de adoração. Uma igreja, uma sinagoga, aqui no texto não especifica, né? Mas o fato de eles estarem no cenáculo e ter muitas luzes, possivelmente indica uma casa de adoração. Né, porque era tarde, já era de noite, prática até meia-noite, com muitas luzes. Então, assim, eles não estavam escondidos orando. Lembrando que os judeus estavam perseguindo eles. Né? Tinha perseguição, eles foram por terra por causa da perseguição. Nos outros capítulos anteriores, eles chegaram a ser apedrejados, chegaram a ser presos. Então, a gente já passou por isso tudo, ou seja, Paulo estava sendo perseguido. E mesmo assim, ele estava pregando no cenáculo, lá em cima, com todas as luzes acesas, para todo mundo ver que ele estava lá, que ele estava pregando. Né? Então, assim, ele não estava com medo. Essa é uma indicação. Esse é um verso meio enigmático. Né? Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Não diz muita coisa. Então, isso que eu estou falando é uma interpretação comum desse verso. Paulo estava pregando até tarde, durante muitas horas, durante muito tempo, com todas as luzes acesas, todo mundo conhecendo. Né? E era um lugar alto, era um lugar que dava para ver. As casas naquela época não eram geralmente com 2, 3 andares. Era difícil ter uma casa com 3 andares. 3 andares era considerado um edifício alto, né? E como é que eu sei que tinha 3 andares? Fácil. No 20, verso 9, um certo jovem de nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar. Né? Então, cenáculo, estavam lá em cima no 3º andar, e o Eutico dormiu durante a pregação e caiu do 3º andar. Eu achei curioso, porque eu já vi, como eu disse, né, eu já vi essa pregação várias vezes. E a interpretação, né, da queda de Eutico e tal, e eu já vi pregações no sentido de que Eutico estava dormindo durante uma pregação de Paulo. Né? Ele dormiu. E um dos comentários que eu li, é um comentário antigo, já tem quase 100 anos. Na verdade, tem mais de 100 anos. O comentarista ele estava falando que é um absurdo, que é uma das piores coisas, é uma prática abominável você dormir no templo do Senhor. Ele fala que é vergonhoso, desrespeitoso, abominável, né? Esse ato tão comum de dormir na casa do Senhor. Eu achei curioso esse comentário, eu achei engraçado, né? E hoje não é digamos, não é tão comum assim, pelo menos eu não vejo tanta gente dormindo durante o culto, durante a pregação, mas, por outro lado, também a pregação não vai até meia-noite, né? Então a gente já teve, depois de 2000 anos, um equilíbrio aí para saber o tempo de uma pregação e o pessoal já não dorme mais tanto como dormia a ponto de cair do 3º andar. Né? Então esse aqui é um aspecto que eu estou colocando só como curiosidade, mas não é a parte importante desse texto. A parte importante foi o que aconteceu depois. Que ele caiu do 3º andar, morreu. Né? Caiu dormindo, a hora que ele estava lá embaixo, e foi levantado morto. Né? O texto diz em 20, verso 9, que ele foi encontrado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então, notem, aqui não teve nenhum show pirotécnico, não teve fogos de artifício, não teve ninguém gritando em microfone, não teve luzes, não teve nada. Simplesmente Paulo aqui ele imita Eliseu, quando ele deita sobre o menino, a menina, né? E ela ressuscita. Aqui ele pega, abraça o menino e o menino ressuscita, né? Então, assim, quando o Espírito quer agir, ele age do jeito que ele quer. Né? Não tem uma fórmula, não tem um segredo, não tem uma regra, não tem se você rezar desse jeito, se você orar desse jeito,
aí vai ser curado, vai ser, né? Não tem. O Espírito age do jeito que ele quer. Então Paulo não fez nada, ele não fez uma oração, ele não fez uma prece, não fez nada. Ele simplesmente pegou e abraçou o menino. Na hora que ele abraçou o menino voltou, né? Eu estou chamando de menino porque o verso chama ele de certo jovem. Então a gente deduz que ele é novo. Não necessariamente menino, né? Mas ele é jovem. O fato é que foi só um abraço e o espírito dele retornou. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Então, quer dizer, esse foi um culto que foi a noite inteira. Esse foi mesmo uma vigília daquelas tradicionais, né? Não foi uma vigília Nutella, essa aqui foi uma vigília raiz. Essa aqui essa foi até clarear o dia. Falou largamente até a alvorada. Mas isso serviu até de lição para os outros, porque é tal coisa, né? Ele pregou a noite toda até a alvorada. Ninguém mais Aí, dormiu. Diz, ó, só para eu falar assim, ó, quem dormir vai acabar caindo e morrendo, então não dorme. Ninguém mais pregou os olhos a noite inteira ali. Vigília raiz mesmo, né? Ó, se dormir, vai morrer, hein? Você vê, vigília que tem palavra, tem pregação, tem oração, tem milagre. Essa foi completa, tem o pacote todo. Pacote completo essa aqui. Mas aí tem uma questão que é o seguinte, Paulo, a gente vê daqui a pouquinho, um pouco mais para frente nesse verso, que ele estava sendo avisado pelo Espírito o que ele ia passar, né? Então ele sabia que o que vinha pela frente não era legal. Ele sabia que ele ia passar por dificuldade. Daqui a pouco a gente vai ver esse pedaço. Mas o fato é que aqui ele já estava sendo avisado. Então ele tinha nele um senso de urgência muito grande. E ele sabia também que ele não ia mais voltar naquele lugar. Por isso que ele falou largamente, por isso que ele falou por muito tempo, e por isso que ele falou tudo que ele tinha para falar, ele falou naquela noite. Porque no dia seguinte ele ia embora, né? Então falou largamente até a alvorada. Tudo que ele tinha para falar, ele falou ali, né? E assim partiu. E aí, quando ele partiu, ele já sabia que não ia mais voltar, né? Essa viagem que ele fez, nessa cidade que ele estava, ele não ia mais passar por ali. Bom, aí levaram o jovem estava vivo, ficaram consolados e tal. E aí aqui o trecho ele vai falando o caminho que ele vai fazendo. Então é melhor ver pelo mapa, tá? Então aqui no 13, 14, 15, até o 16, ele estava aqui. Eles se encontraram em Troade, de Troade foram para Assós, de lá para Mitilene, passaram na frente da cidade, aqui no mapa não mostra o nome, mas aqui fala que é Quios. Eles passaram para frente de Quios e chegaram em Mileto, né? Essa viagem toda demorou mais ou menos uma semana. Ele fala assim que navegando ali, chegamos no dia seguinte, no outro dia, mais um dia, chegamos a Mileto. Foram 4 ou 5 dias aqui para chegar de Troade a Mileto. E aí tem uma característica interessante, porque ele não quis, repara, Éfeso tem porto. Não sei se dá para ver no mapa de vocês, mas aqui, ó, dá para pousar em Éfeso, dá para parar com o barco lá em Éfeso. Ele não quis. Ele passou direto por Éfeso, foi até Mileto, e em Mileto mandou chamar os anciãos de Éfeso. Ele poderia ter chegado em Éfeso e pregado lá também, mas dado aquela confusão que ele já tinha passado, aquela situação toda, ele falou, não, é melhor a gente não provocar, né? Já deu a confusão toda, já deu aquela polêmica toda, melhor não provocar. Passou direto por Éfeso na volta, parou lá. E aqui no 16, né, no capítulo 20, verso 16, ele fala, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso. Ele não quis parar, para não gastar tempo na Ásia, né? Entretanto, de Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E aí vem o trecho muito interessante, que ele está explicando para os anciãos também, como é que eu posso dizer? É quase como se fosse um testamento, né? Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então aqui, quando ele manda chamar os anciãos, é quase uma despedida. Na verdade não é quase, é literalmente uma despedida, porque ele inclusive ele menciona que eles não iam se ver mais. Mas eu estou dando spoiler, vamos começar aqui pela ordem. Então, assim que chegaram os anciãos, ele começa a explicar como é que foi o trabalho dele, né? Então vocês sabem como é que foi desde o meu primeiro dia, quando eu cheguei na Ásia, o tempo que eu fiquei com vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, né? Então, esse verso 19, ele resume um ministério de alguns anos, mas ele resume de uma forma bastante, como é que eu posso dizer?
Porque, assim, a gente vê o pastor, né, lá na frente, pregando, bonitinho, de terno para gravata, cabelo penteado, cheirosinho, mas ninguém sabe o que o pastor passa. Né? A gente não sabe a dificuldade que ele está passando, a gente não sabe a quantidade de gente que ele está atendendo, a gente não sabe as visitas que ele fez, os velórios que ele teve que falar. Né? Obviamente, a gente vê os casamentos, a alegria do casamento, mas a gente não sabe a dificuldade que é o trabalho pastoral, o trabalho de você cuidar de uma igreja. Né? E aqui a gente tem uma ideia. No verso 19, a gente tem uma ideia. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, né, e perseguição. Então aqui ele menciona claramente que ele sofreu perseguição dos judeus, né, pelas ciladas dos judeus. E como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ou seja, mesmo no meio da dificuldade, ele foi humilde e ele foi fiel. Né? Ele foi fiel porque ele não deixou de ensinar. Ele continuou, mesmo no meio da dificuldade, ele continuou ensinando, né, e testificando tanto aos judeus como aos gregos. Eu estou lendo no 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Anota isso aí. Se você está com uma Bíblia na mão, grifa isso aí. Por quê? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho mais 2 outros versos que mencionam, nesse caso, a conversão. Quando a gente fala em conversão hoje em dia, né? O pastor ele pregou domingo lá, ele chamou as pessoas lá na frente para as pessoas se converterem. Qual que foi a mensagem? O que ele fala para se converter? Como é que você fala assim? Ah, você se converte a quem? De que jeito? Como é que funciona isso? Isso é com o pastor aí. Pastor Ricardo, ele falou sobre isso na igreja pergunta se a domingo. gente aceita entregar a vida para Jesus. Exatamente. É prática comum, atualmente, a gente falar, você deve se converter a Jesus, você entrega a sua vida a Jesus. Né? E está correto isso, não tem de forma nenhuma errado, está perfeitamente correto. Mas nota a expressão que Paulo usa, Lucas, no caso, foi quem escreveu, mas contando essa história, do que Paulo estava falando para os anciãos da igreja de Éfeso. Atos 20 e 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos. O que ele estava testificando? O arrependimento. A Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Arrependimento a Deus e a fé em Jesus Cristo. As duas coisas estão ligadas, né? Exatamente. Eu vou chegar nesse ponto daqui a 2 versos. Mas é exatamente isso. Ô, pastor, fica dando spoiler aí, pastor. As duas coisas. Vocês lembram que eu já falei? Isso eu já mencionei em várias aulas. Que existe uma espécie de poesia, uma forma de falar dos hebreus, que quando ele repete uma coisa de formas diferentes, na verdade ele está querendo reforçar uma ideia. Né? Então, quando ele fala, por exemplo, uma vez vos digo e outra vez vos digo, né? Uma vez vos disse, outra vez vos digo. Então, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 cairão à sua direita. Né? Então, isso aí você está reforçando uma ideia. E isso aqui é como se fosse esse reforço também. A conversão a Deus é a fé em Jesus Cristo. Isso aqui é a mesma coisa. Tá? Como é que a gente sabe que é a mesma coisa? Bom, não vou dar spoiler. Vamos continuar lendo aqui. E aí vem aqui, ó. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, né? Não sabendo o que há de me ocorrer. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Então, daí, esse é aquele texto que eu falei agora há pouco, lá em cima, que eu falei, olha, daqui a pouco tem um texto, é esse aqui. O Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Então, muito possivelmente, quando ele estava lá na Macedônia, o Espírito Santo revelou para ele as ciladas dos judeus. Por isso, ele não pegou um barco e foi direto para Jerusalém. Por isso, ele voltou pela Macedônia. Né? Porque o Espírito Santo revelou para ele que ele ia passar por uma cilada, ia cair numa armadilha. Por isso que ele não caiu nas ciladas. Por isso que ele não caiu na cilada. Senão E ele por não isso estaria que onde ele estava, fez... né? Continuou E fazendo por isso também... caiu na cilada. Exatamente. Por isso também que aquele jovem foi ressurreto, por isso também que ele pregou a noite inteira. Quer dizer, o Espírito já sabia que isso precisava ser feito por uma série de consequências, né? Inclusive aqui essa mensagem a Éfeso. Se ele tivesse pegado um barco em Atenas e direto para Jerusalém, ele não teria parado em Éfeso de novo para dar essa mensagem. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo de cidade em cidade foi revelando para ele. E o que ele revelava? Que me esperam prisões e tribulações. Então ele não sabia se isso ia acontecer em Jerusalém. Não sabia se ele ia ser preso em Jerusalém. Por isso que ele estava com aquele senso de urgência. Por isso que ele estava com aquela coisa de eu vou falar tudo que eu tenho para falar agora.
né? E foi nesse trajeto, possivelmente, que ele escreveu todas as cartas, ou a maior parte delas, né? A gente sabe que tem algumas cartas que foram escritas na prisão, quando ele já estava em Roma, mas várias delas foram escritas aqui, nessa viagem. Bom, e aí vem no 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ou seja, isso aqui é uma repetição do que ele já falou numa carta, que para mim, viver é lucro e morrer é Cristo. Né? Então, aqui ele fala de uma outra forma a mesma coisa. E desde que ele cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Aí, de novo, o ministério que eu recebi de Jesus para dar testemunho da graça de Deus. Né? E aí o versículo 28, vou pular um pouquinho, presta atenção no 28. Lê alguém para mim o verso 28, por favor. Lê para a gente o verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Opa! O Espírito Santo comprou com o seu próprio sangue. E aí? Como é que a gente junta tudo aqui? Isso aqui é da salvação mesmo, né? Juntando tudo, porque arrependimento para com Deus, fé em Jesus, né? E aqui comprou com seu próprio sangue o Espírito Santo, falando do Espírito Santo, a igreja de Deus, não sei o quê. É a Santa Trindade unidas na mesma coisa que a gente precisa para ser salvo, arrepender, ter fé e ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Essa palavra é a Trindade. Então perceba que para Paulo, no próprio discurso de Paulo, ele não faz distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele atribui ao Pai uma característica do Filho, a conversão a Deus. Teoricamente, você se converte a Jesus. Aqui ele se converte a Deus, né? Pela fé em Jesus. Ele fala da graça de Jesus e ele fala do sangue do Espírito. Então percebe que ele está atribuindo características que a gente geralmente põe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na nossa cabeça a gente põe separado. Ah, não, isso aqui é uma característica do Pai. Ah, isso é uma característica do Espírito. Ah, isso é uma característica do Filho. Né? Sangrar é uma característica do Filho. Né? Então na nossa cabeça a gente ainda tem essa distinção um pouco de quem é Pai, quem é Filho, quem é Espírito Santo. Mas é um. Né? Deus é um. Eu tenho um Deus. Eu sigo a um Deus. Eu não sou politeísta, eu sigo a um Deus. E esse meu Deus, ele é o detentor da graça, ele é o detentor da salvação, é ele quem sangra, é ele quem provê a conversão, é ele quem provê a salvação, é ele quem dá testemunho de si mesmo, através o Pai testificando o Filho testificando o Pai, né, ambos testificando o Espírito. Então, assim, a questão da Trindade, ela é complexa, é difícil de entender, a gente não tem capacidade, eu próprio tenho dificuldade em ver os três como um, né? A tendência é que a gente compartamentize, que a gente divida, né? A gente fala que pai é pai, filho é filho, espírito é espírito. Mas o espírito sangra, o filho dá graça e o pai converte. Percebe que a gente está falando da mesma pessoa, a gente está falando do mesmo Deus. E esse é o ponto mais importante dessa pregação. Nós estamos falando de um Deus que dá a salvação, um Deus que é detentor da graça e que dá a graça e a misericórdia, né? Um Deus que sangrou por nós, um Deus que morreu por mim para me salvar, né? Então, nesse texto aqui, a gente consegue ver isso claramente. No 21, a conversão a Deus e a fé em Senhor Jesus Cristo. No 24, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E no 28, o Espírito Santo vos constitui bispo. O Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo é quem constitui bispos, pastores, diáconos, os líderes da igreja. Né? Num outro verso, ainda em Atos, ele fala que o Espírito Santo, pelo Espírito Santo foram dedicados os diáconos também. Né? Então isso é uma característica, é uma atribuição, digamos, é um dom do Espírito. O dom de pastoreio, o dom de diaconato, o dom de cuidar da igreja, o dom de bispado, isso é um dom do Espírito.
né? Só que aí nota que aqui, de novo, ele não tem distinção. O Espírito Santo vos constituiu por bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele não disse, o Espírito Santo vos constituiu, que ele resgatou, que Jesus resgatou, né? Não tem essa distinção aqui. Aqui o Pai, o Filho e o Espírito são a mesma pessoa. Você assistiu aquele filme, alguém assistiu aquele filme A Cabana? O livro também, o livro é excelente. Ele questiona a Deus, que estava em uma forma de uma mulher, né? Ele questiona e falou assim, você abandonou o teu filho na cruz. Aí, né, em forma de mulher, evidente, ela pega, Deus mostra para ele o seguinte, eu não abandonei. E mostrou as mãos furadas, tanto quanto o filho. Quer dizer... Eu mesmo me entreguei, né? Eu mesmo me entreguei. Eu mesmo me entreguei. Né? Dizer, então, quando a gente fala do Deus filho... foi crucificado, Jesus foi crucificado, todos sentiram a mesma coisa. O Espírito sangra. Né? O Espírito se entristece. Nota que entristecer não é só um dom de um humano. O Espírito também se entristece. O Espírito também me faz lembrar, né? O Deus Pai, ele também é detentor da graça, mas o Espírito também é detentor da graça e Jesus também é, né? O que provê a graça e a misericórdia e a vida e todo o resto. Bom, e aí tem um alerta que eu queria fechar nossa aula de hoje com esse alerta. Eu tenho já falado isso, eu tenho já reforçado nas últimas... Já? Fechar a aula de hoje? Mas esse finalzinho vai demorar meia hora. Eu vou fechar a aula, mas esse finalzinho vai demorar meia hora, pelo menos. Exato, Marília. A Marília colocou aqui no chat, né, que o Espírito Santo também sente ciúmes, né? Ele tem esse senso de proteção, esse senso de cuidado, né? Nota que ciúmes não é o ciúmes pecado, tá? Existe uma distinção aí, tem uma questão de tradução que a gente tem que analisar bem. Esse ciúmes não é o pecado, o ciúmes, porque ele próprio é Deus, né? O ciúmes no sentido de cuidado, ele é cuidadoso, né? Ele é... O Espírito Santo se entristece também, né? Entristece. Então, assim, a gente está falando do mesmo Deus, a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de um Deus, o Deus único, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus único. Bom, então aí vem o aviso, né? Então, como eu estava dizendo, nas últimas aulas, nas últimas, sei lá, 4, 5 aulas, eu tenho falado sobre isso e eu vou reforçar mais uma vez. Atos 20, verso 31, o comecinho. Como é que começa? As duas primeiras palavras do verso 31. Portanto, vigiai e lembrai-vos. Portanto, vigiai. Por que eu preciso vigiar? No 29 e no 30 ele fala: entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Né? Então, aí vem um alerta de coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E a minha ênfase é no tomar cuidado e conhecer a palavra. Porque como é que eu vou saber o que é lobo, o que é ovelha? Como é que eu vou saber a palavra que é boa, a palavra que é má? Como é que eu sei? Como é que eu identifico isso? Isso está escrito, Jesus mesmo ele deu a dica. Como é que a gente sabe identificar Pelos o que é bom? Exatamente. Pelos frutos. Então, pelos frutos a gente vai conhecer. E a gente tem que tomar muito cuidado, que a palavra diz, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Então, a gente pecais, né, por não conhecer as Escrituras. Então, a gente deve conhecer as Escrituras. E quando a gente conhece as Escrituras, a gente vai ter a capacidade de identificar os lobos cruéis. A gente vai ter a capacidade de identificar os homens que falarão coisas perversas. Como é que eu sei que as coisas são perversas? Porque eu conheço a Escritura. E eu conhecendo a Escritura, eu sei que aquilo que está sendo dito está correto ou não. Aquilo que está sendo dito tem uma torção ou não. Eu falei sobre isso acho que 2 aulas atrás, que o diabo ele não vem com fogo, chifre e rabinho. Ele vem pegando um texto da Bíblia e
e torcendo um detalhe. Ele pega um trecho que está escrito na Bíblia e dá uma viradinha, né? E essa viradinha, ela vai acumulando, até chegar a um ponto que você não está mais lendo Bíblia, que você não está mais indo na igreja, você não está mais acreditando em Deus, simplesmente foi para um outro caminho, porque você começou a acreditar em cada uma das torcidinhas da palavra, né? Se você não conhecer a palavra, o que está escrito, você vai acabar acreditando no que o lobo cruel diz. Então, isso aqui a gente tem que prestar muita atenção, gente. Eu quero enfatizar muito essa questão do lobo no meio das ovelhas, porque... É o que está acontecendo hoje em dia, né? Demais, demais. Mas a palavra diz que o joio e o trigo está tudo misturado, né? Então, vai saber no último dia, né? A gente acha que isso a gente só lê, nunca acontece. Nós estamos vendo hoje pastores renomados que, me desculpe, estão falando certas coisas, uma heresia que, sabe, você sabe de quem que eu estou falando, mas tem vários outros. Se você escutar, eu escutei essa pessoa falando e se justificando, ele parece uma ovelhinha. Se bobear, você vai acreditar nele. Mas ele está falando tudo contrário da palavra. Então, olha o que diz o verso. Se levantarão homens que falarão coisas perversas, mas não para quebrar a igreja. Ele não quer quebrar a igreja, ele quer dividir a igreja, para atraírem os discípulos após si. Aí você entra a vaidade, você entra o orgulho, você entra o desejo de se ensoberbecer, de se exaltar, eu sou um cara, eu sou bonzão mesmo, eu sou o cara, eu sou... assim, vai ter muita gente seguindo e vai. A gente tem que tomar muito cuidado para não seguir o que estiver fora da palavra, o que estiver fora da Bíblia, né? O que é bom, a palavra diz isso, o que é bom você guarda, o que é mal você joga fora, né? Então, assim, Deus, ele age nas pessoas, Deus age na fé das pessoas. Então, quando você tem fé, o Espírito Santo vai falar com você, né? E a gente só tem que tomar cuidado para não ficar enchendo a cabeça de coisas que não são do Espírito, que não são da Bíblia. Então, e o que mais tem, né? Isso é o que mais tem. Então, tem tanta... não é tão difícil. Você pega a política do Rio de Janeiro, né? Eu preciso falar alguma coisa, os últimos 20 anos de política do Rio de Janeiro, você tem lá no meio da política, no meio dos governadores e secretários e tudo, você tem pastores, você tem de tudo lá, né? O cara que se diz pastor, o cara que se diz apóstolo, o cara que está lá, né? Preso, está lá enfiado em maracutaia, está lá enfiado com roubo, né? Aqui em São Paulo também você tem, bom, enfim, não vou ficar citando exemplos, mas vocês sabem que para você se dizer, se você se chamar pastor é fácil, é só você fazer um cartãozinho escrito pastor, né? Para você ser pastor é que é difícil, né? E Paulo menciona a dificuldade que é ser pastor. Ser pastor não é só pregar, pegar o dízimo e ir para casa, né? Você guarda o dízimo no bolso e vai para casa como se ele fosse teu. Não, o pessoal deu para mim. Eu digo, não é isso, né? Ser pastor inclui lágrimas e perseguição. Cadê o verso aqui que fala disso? No 31. Durante 3 anos não cessei, noite e dia de meu estar com lágrimas a cada um de vós. No 19 também, com muitas lágrimas e tentações das ciladas dos judeus, ou seja, lágrima, tentação, perseguição. Quando você está pregando o evangelho, quando você está pregando a palavra de Deus, você vai ser perseguido. Quando você está falando sobre a mensagem de Deus, vai acontecer essa perseguição, né? Mas aí também, você não precisa ter medo disso. Você não precisa, então eu não vou pregar, porque eu não quero ser perseguido, né? Mas você não precisa ter medo, porque não vos inquieteis, porque eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas não vos inquieteis, porque eu venci o mundo. Então a gente está do lado do vencedor. Então cabe a nós falar, cabe a nós pregar, cabe a nós ensinar, né? Cabe a nós evangelizar. O trabalho missionário começa em casa. O trabalho missionário não é só na tribo. É claro que tem que ir para a tribo, é claro que tem que ir para, sei lá, o interior da África, o interior da Amazônia, o interior do Pernambuco, sei lá. Você tem que pregar, a gente tem que falar, né? Missões são lá também, mas a missão é aqui também. A missão é aqui em São Paulo, a missão é também em Paris, a missão é em Nova York, a missão é em todo lugar onde você estiver, né? Em Sorocaba, em Goiânia,
onde você estiver. O verdadeiro pastor, ele indica às ovelhas o caminho para Cristo. Ele chama a atenção de Cristo, não para ele. Por aí vocês começam a ver. O pastor que chama atenção para ele, então tem que tomar cuidado. O pastor, a função do pastor é indicar, apontar o cajado para Cristo. O caminho é esse. Quer dizer, e a atenção tem que ser voltada para quem? Para Cristo. O trabalho do pastor, se a gente for pensar assim, o pastor como profissão, o que é? Ele pega as ovelhas e leva as ovelhas para o aprisco, né? É isso que a gente tem que fazer. O aprisco não é meu. Quem dá o alimento é Deus. Eu tenho que levar as ovelhas até. E quando eu digo pastor, gente, entendam claramente, eu não estou falando do pastor Ricardo, o pastor Ricardo Feres, o pastor Luiz, não é desses que eu estou falando. Estou falando de todos os cristãos. Eu estou falando de você. Estou falando de mim, né? Eu não sou pastor Renato, eu sou Renato, né? Dete, Everton, José, Ana, Andréia. Essa é a missão do crente, é a missão do cristão, né? Você pastorear é um dom, mas a missão do cristão não é necessariamente pastorear, é pregar o evangelho. É pregar o evangelho, é pregar... É amar, né? É amar. Realmente, amar Deus. Amar o vizinho que chuta o portão que a gente demorou 1 ano para arrumar. É isso mesmo, a gente tem que amar. O vizinho que chega bêbado e estraga o portão da vila. Tem que amar ele. Tem que amar. Vamos amar. Mas olha, amar... Aí você está pegando uma situação muito específica. Mas sim, tem que amar. E amor, ele não é um sentimento. Amor não é eu gostar da pessoa. Amar é respeito, amar é respeitar, amar é tratar bem, amar é tratar com dignidade, tratar como uma pessoa, né? Amor é atitude. Exato. Amar é uma atitude. Então a gente tem que ter uma atitude. É uma escolha, né, pastor? Para o que chutou o portão. É uma escolha. Porque para cada reação, só para você, né, já ter uma ideia, para cada reação, a pessoa faz alguma coisa, você pode ter certeza que ela está tendo mais luta dentro dela. E aquilo acaba saindo para fora. Então ela chuta o portão. Por que você chutou? Ela não vai falar, mas porque ele está tendo uma luta dentro dela. Ele tem que ter misericórdia dessas pessoas. Pessoas, na verdade, a gente pode falar exteriormente parece que está bem, mas não está. Não está. Ela não está bem. E ela sabe disso. Então, ela tenta fazer alguma coisa, talvez até com o intuito de chamar a atenção, até como se fosse um pedido de socorro. Socorro, eu estou aqui, alguém me ajuda? Então, né, xinga, fala palavrão, chuta o portão. É como se estivesse pedindo socorro, alguma coisa está acontecendo comigo. Nem ele sabe, nem a pessoa sabe. Se nós olharmos, e essa é a realidade, né? Por isso que Jesus, quando viu o escriba, começa a falar assim, eu estou enxergando vocês por dentro. E eu digo que vocês são túmulos caiados. Por fora, bonito, lindo, pintado. Dentro, é morte. É morte. Túmulos caiados. E não é só quem chuta o portão, né? Isso é todo mundo. Não é não. A gente precisa do dom de Deus, a gente precisa da salvação de Deus, a gente precisa da misericórdia de Deus. Talvez a reação de qualquer pessoa, chutou o portão, é ir lá e brigar. Não, mas nós cristãos, chutou o portão, Senhor, tem misericórdia. Toca naquela vida. É o socorro que ele está pedindo, ele nem sabe. E quem sabe Deus faz uma obra porque chutou o portão de um crente ou de uma crente. E porque essa pessoa intercedeu. Às vezes Deus permite isso justamente para nós possamos, aquilo que o Renato falou, no fundo, todos nós somos pastores. Existe na igreja hierarquia, porque Deus tem hierarquia nos céus. Né? Tem os serafins, né? Miguel, seus anjos. Quer dizer, existe uma hierarquia. E ele respeita a hierarquia que ele mesmo constituiu aqui na Terra. Mas todos nós temos que ser evangelistas, pastores. Mas eu não falo, eu não prego nada. Mas o seu testemunho, só o fato de você estar fazendo alguma coisa diferenciada do que todo mundo faz, isso já chama atenção. Isso já é um testemunho. Isso já é um testemunho, né, Renato? Exatamente isso, exatamente isso. E assim, a missão de todo crente é evangelizar.
né? Pastoreio não é uma posição de liderança, ele é uma posição de submissão. Paulo, ele próprio, Paulo, dizia que estava servindo ao Senhor com toda a humildade. Então, quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se exalta, Deus te humilha, né? Humilha publicamente na internet. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que tomar cuidado que se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Portanto, vigiai. E lembrando da pregação de Paulo, a gente vai começar nas próximas aulas, né, assim terminar Atos, ainda tem mais alguns capítulos, mas assim terminar Atos, a gente vai ver as cartas. E lá tem a pregação, né, lá tem o ensino de Cristo através do apóstolo Paulo. E a gente vai ver exatamente tudo que Deus diz, né, tudo que Paulo diz, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Isso que ele admoestou para aquelas pessoas, 2000 anos atrás, nós temos acesso. Graças a Deus, literalmente, graças a Deus, nós temos acesso àquilo que Paulo falou a noite inteira, lá em Éfeso. Como é que eu sei que tem acesso? Fácil, lê a carta aos Efésios. Né? Lê a carta aos Efésios. Você sabe o que Paulo falou para os Efésios. Né? O que ele falou lá em Coríntios? Lê as cartas a Coríntios. Né? O que ele falou para os Gálatas? Lê a carta aos Gálatas. Está lá. Então, esse texto que está falando aqui, que ele ficou a noite inteira, que ele pregou, que ele evangelizou, que ele falou, está escrito. Né? Lucas foi documentando o que ele foi falando, e Paulo, ele próprio, foi lembrando. Então, você pode ver que na carta aos Coríntios, por exemplo, ele menciona, conforme eu já falei, não, eu sei de uma situação assim, assado. Ele menciona uma outra pessoa também, que ele conhecia aquelas pessoas. Então, ele foi escrevendo, né, e admoestando e relembrando aquilo que ele ensinou, e graças a Deus nós temos acesso a esse ensino hoje. Né? Esse que, lembrando isso que durante 3 anos não cessei, noite e dia, detalhe para os 3 anos, hein? Qual foi o tamanho do ministério de Cristo? 3. 3 anos. Foi também o tamanho do ministério de Paulo. Bom, então, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra de sua graça, né? E ele é poderoso para vos edificar e dar a herança entre todos os santificados. Né? Então, isso aqui é palavra de salvação, isso aqui é palavra de poder. Porque Deus é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Por meio de Cristo Jesus, nós temos parte nessa herança. Bom, aí ele fala que ele trabalhou, né, com as próprias mãos ele conseguiu trabalhar e tal, e que ele não cobiçou nem prata, nem ouro, nem a veste, né? Isso eu tenho certeza, isso não acontece hoje em dia, né? Os pastores hoje em dia também não cobiçam nem ouro, nem prata, nem veste, né? Isso era só naquela época que tinha, hoje em dia a gente tá tranquilo. É assim? Tudo certo? Hoje em dia, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem a veste. Hoje em dia eles cobiçam um avião. Não é prata e ouro, né? Hoje em dia quer avião, quer carro, quer mansão, quer viagem. Hoje não é prata nem ouro, não, porque com prata e ouro não adianta. Prata então é pesado. É fibra de carbono. Né? É fibra de carbono, não está fora da Bíblia, pode cobiçar, né? Não precisa prata nem ouro. O pessoal aceita Visa, tá tranquilo. Visa. Dólar também, tá bom. Dólar, pode ser dólar também. A gente é triste, isso a gente brinca, mas é triste, porque assim, quem deveria estar conduzindo as ovelhas para o aprisco, quem deveria estar levando as ovelhas para Deus, está levando as ovelhas para o matadouro. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não ir também para o matadouro. A gente tem que ouvir a palavra do bom pastor. A gente tem que ouvir, e quando digo bom pastor, não é o pastor Ricardo, nem o Fere, não é esse bom pastor que eu estou falando. Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é o pastor, ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é quem fundou a igreja. A igreja é dele. Né? Então a gente tem que levar as pessoas para Jesus. Bom, e de novo, guarda isso. Pode falar. Não, eu ia falar que eu vejo nisso que você falou agora, a importância da gente conhecer a palavra, não de estar sentado no banquinho todo domingo pagando lá de gatinho, mas de ler, de ter a sua Bíblia em casa e você ler, você conhecer palavra por palavra, o contexto no que diz, o que significava essa história naquela época, por que diz desse costume, essas coisas, para não ficar... Às vezes as pessoas querem converter
histórias fantasiosas para Deus, achando que isso vai trazer mais gente para a igreja. E aí é que começam os erros. São pequenos erros que nem você falou, de pequenas torções na palavra, como quantias de chibatadas, que o pessoal quer falar para exagerar e mostrar que a coisa, olha como foi. Deus não falou a quantia de chibatadas, não está escrito aqui, não tem quantia de chibatadas. Mas aí Deus falou que ficaram não sei quantas horas. Se não está na Bíblia, não ficaram nesse tanto de horas. Não precisa você exagerar, não precisa você criar história, não precisa você fantasiar, não é Walt Disney, é a Bíblia. A palavra já basta por si só. Ela já faz o efeito dela. E a gente conhecendo, porque se a gente não conhece, a gente cai nessa. Cai facinho. Você está falando exatamente, André, você está falando exatamente o jargão, né, que o presidente fala, né? Conhecereis a verdade os libertará. Essa verdade, que é a palavra, que o Renato estava sendo usado para ensinar, às vezes a gente já escutou isso várias vezes, mas nunca chamou atenção. Nos chama atenção, isso faz com que você tenha um entendimento melhor daquilo, do plano que Deus tem para cada um de nós individualmente. É aquilo que você falou, a gente não precisa acrescentar nada, não precisa mudar nada, é a palavra. Agora, lê a palavra, estuda a palavra, né? Como é difícil estudar, eu acho que a escola dominical é importantíssima. É importantíssimo. É aqui que a gente vê o detalhe, né? Que a gente pega a palavra, que a gente pega o verso, pega o significado, é aqui que a gente consegue aprofundar e discutir. Eu acho muito legal quando tem essa troca. Né? E só para a gente fechar, 35, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Né? Então, assim, a gente fecha com esse ponto que é mais importante a gente se dedicar do que a gente esperar que alguém se dedique por mim. Porque quando eu estou me dedicando para o próximo, a minha vida passa a fazer sentido. Literalmente isso, né? A vida da gente só tem sentido com o outro. A minha vida só tem sentido com o outro, com vocês. Eu ficar sozinho no meu quarto, fechado, sem comunicar com ninguém, sem falar com ninguém, absolutamente não tem sentido. A vida só tem sentido quando você tem essa comunidade, quando você tem um grupo, quando você tem... E quando você se entrega para esse grupo, quando você se dedica, quando você se oferece, quando você serve. Né? A partir do momento que você tem essa sensação de serviço, essa ideia de que eu devo servir o meu próximo, seja o meu próximo alguém da minha família, alguém da minha igreja, alguém da minha rua, do meu bairro, a partir do momento que eu tenho essa noção de que eu devo servir, né, de que eu devo pegar os meus dons, seja ele qual for, e usar os meus dons para o reino. Né? Se eu sei cantar, eu canto, se eu sei tocar, eu toco, se eu sei pregar, eu prego, se eu sei ensinar, eu ensino, se eu sei receber as pessoas em casa, eu recebo. É engraçado falar isso, mas o dom de hospedagem é um dom do Espírito. Né? O dom de você receber é um dom. Eu não sei receber. Graças a Deus que eu tenho a Paula, porque ela sabe receber, eu não sei receber. Ela é toda cuidadosa, ela vê os detalhes da casa, se tem toalha no banheiro, se tem papel higiênico, se tem, arruma tudo. É limpa. O básico, né, Renato? Toalha pra no banheiro e papel higiênico é o básico. Para mim, eu abro a porta e falo, entra aí. É o básico. É o básico. Misericórdia. Misericórdia. Não, mas não é só isso. Você sabe fazer um café, você sabe fazer uma janta. Não tem sabonete, é ruim. Né? Mas, perceba, ela sabe fazer isso, sabe preparar uma mesa, preparar uma janta, preparar um ambiente agradável para receber visitas. Eu não, eu abro a porta e falo, vamos pedir pizza. Não tem essa coisa, né? Então, assim, cada um no seu dom, cada um no seu jeito. E ela consegue muito mais facilmente evangelizar as amigas do que eu. Por quê? Porque é muito mais fácil você falar de Deus na frente de uma mesa cheia de comida, de bebida, do que você simplesmente tá falando, né? Então, quem tem qualquer lugar. Qualquer lugar. Esse é exatamente o meu ponto. Qualquer dom que a gente tiver, a gente tem que usar para o reino, né? E por quê? Porque mais bem-aventurada coisa é dar do receber. Né? Então, quando eu dou, isso é uma ilustração já antiga, eu próprio já mencionei, mas pensa assim, para a água chegar na tua casa, né? Para você abrir a torneira e sair água dessa torneira, como é que o cano tá? O cano tá vazio a hora que você abre a torneira? Não. Depende dessa vez. Tá cheio.
ultimamente. Mas, enfim, quando você abre a torneira e sai água, como é que o cano está? O cano está cheio. Né? Então, antes de você poder falar, você tem que se encher. Antes de eu poder transmitir a palavra de Deus, eu tenho que estar cheio da palavra de Deus. Antes de eu poder refletir o Espírito Santo na minha vida, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Por isso que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque quando você dá, você já está recebendo. Quando você se dedica, você já está recebendo. Né? Quando você oferece, você já está recebendo. Né? Você não pode oferecer o que você não tem. Você só pode oferecer o que você tem. Né? Então, quando você está oferecendo o seu trabalho, o seu esforço, o seu serviço, o seu dinheiro, tudo, quando você está oferecendo para Deus, você está cheio daquilo. Né? Então, a gente deve cuidar disso. Né? A gente não pode ser egoísta, não pode ser orgulhoso, não pode ser vaidoso de, não, é meu, vou guardar para mim. Eu recebi a palavra de Deus, vou guardar ela para mim. Eu recebi um dinheiro de Deus, vou guardar ele para mim. Tudo que você recebe, quando você dá, você recebe mais. Por quê? Porque vem de Deus. E Deus é infinito. Né? Então, assim, não estou falando que você deve fazer isso para ficar rico. Eu vou dar meu dízimo porque eu vou ficar rico. Se eu der meu dízimo, eu vou ficar rico. Não é isso. Né? Você está dando para ajudar. E quando você está dando para ajudar, Deus ele te dá mais para você poder dar mais para ajudar mais. Mas não é que isso você vai ficar rico. Você vai ter o que você precisa. Cada um vai ter o que precisa. Pode até ser, seja rico, seja pobre, mas não é esse o ponto. Não importa se você é rico, se você é pobre, desde que você tenha o Espírito Santo, desde que você tenha a salvação. Porque dinheiro você não leva. A hora que enterra, você não leva dinheiro. Né? Você pode ser milionário, não vai levar. Né? Você pode ser o mais pobre de todos. A hora que você morrer, você vai para o céu. Né? A graça vai ser cheia. Né? A sua vida vai ser cheia. Então, não é esse o ponto, ter dinheiro ou não ter dinheiro. O ponto é você ajudar. Né? E não é dinheiro, é dons. É o que você tiver de dom, você tem que entregar. No caso de Paulo, ele era um evangelista e ele pregava a palavra e fez isso muito bem. Graças a Deus que a gente tem a palavra dele registrada. O dom do Lucas, a gente nunca viu Lucas pregando, mas o livro de Atos inteiro foi escrito por Lucas. Lucas acompanhou a Paulo e registrou. Qual que era o dom dele? Ele soube fazer um registro extraordinário. A gente tem até hoje esse acesso a essa palavra. Então, mesmo você falando, não, mas eu sei pouquinho, eu não sei nada, usa o que você sabe, que Deus usa. Né? Eu sei pouco da Bíblia. Se você abrir a boca, o Espírito Santo vai te usar. Então, usa, evangeliza, né? Ensina. Bom, e aí a gente encerra a terceira viagem. Havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos eles. Estou lendo 36, 37, 38. E lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Paulo já sabia que o que vinha pela frente não era legal. Mesmo assim, ele foi. Né? É o Espírito Santo que estava levando, ele foi no dom do Espírito. Então, encerramos por aqui, terceira viagem de Paulo. Na próxima aula, a gente deve pegar um outro tema. Né? A gente está sempre fazendo assim, 1, 2 aulas de Atos. Não, essa foi a primeira. Então, na próxima aula, a gente vê o capítulo 21 de Atos, aí na outra a gente volta a ver algum tema de doutrina ou alguma situação moderna que a gente possa comentar. É isso. Temos algum comentário, dúvidas, perguntas, dores, sofrimentos? Não, é muito bom. É muito bom ver um servo de Deus como Paulo, o que ele fez, nos serve até de exemplo, né? E ele é uma coisa que a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar, sabe, meus irmãos? Porque se nós cremos que Deus está olhando para nós, nós temos que entender o que Deus quer falar conosco nos momentos difíceis. Porque Paulo falou assim, ele chegou um momento que ele chegou e falou assim, olha, agora eu entendo que eu sou forte quando eu sou fraco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu sou, né? Eu só vou ser forte quando eu perceber que eu sou fraco, né? Que eu não tenho. Mas ele foi experimentado. O Paulo foi experimentado, espinho na carne. A gente vê situações, a gente vê nessa terceira viagem ele falando as ciladas que, se não fosse o Espírito Santo revelar, ele cairia nas ciladas. Né? Mas Paulo pregou até o momento que Deus quis. Ele pregava, teoricamente, contra Roma, porque ele falava somente de um Deus.
E naquele tempo César achava que ele era um dos deuses, né? Então ele pregava contra tudo, ele abriu, né, o caminho. Hoje nós estamos aqui, evidentemente, né, não só por ele, mas principalmente por ele, pelo que Deus fez através da vida dele. Então a gente tem que entender, por exemplo, a gente pede para o Senhor Senhor, me dá paciência. Deus não é mágico, ele não vai vir com uma varinha para falar, plim, você é paciente. Não, se você pediu paciência... Vai ter provação. Ele vai vir. Exatamente. Vai vir provação. Exatamente, vai vir provação. Senhor, eu quero ser mais manso. Ele vai te provar para que você possa perder a calma e você parar e falar, espera um pouquinho. Eu tenho que me controlar, eu tenho que mudar. Eu tenho que forçar, né, para que eu possa ser mais parecido com Jesus. Exercitar, né? Oi? Exercitar. Exercitar. A gente vê o que o Senhor Jesus não sabia de todas as coisas? Sabia. Só que ele ficou 3 anos ao lado daquele que tinha a bolsa, o dinheiro, que pagava as contas, que era Judas. E ele sabia o que Judas iria fazer. Ele nunca chegou, colocou o dedo diante de Judas e falou, você vai me trair. Ele nunca fez isso. Pelo contrário, ele deixou ele participar durante 3 anos. Só na ceia que ele falou assim, um de vós vai me trair. Só aí que ele revelou. A palavra tinha que se cumprir, né, pastor? A palavra tinha que se cumprir. Né? Claro, tinha que se cumprir. Mas Jesus já sabia que ele ia trair. Jesus sabia de tudo. Ele poderia falar, onde você mesmo assim, ele não falou que era ele. Não, mas ele ficou, ele conviveu. Esse é o verdadeiro amor. O amor que nós temos que ter tem que ser independente das circunstâncias difíceis que acontecem ao nosso redor. Não é porque o outro é mau e eu ficar perto de uma pessoa mal que eu vou me tornar mal. Pelo contrário, eu vou continuar sendo, né, bom. Essa tem que ser melhor, né? Exatamente. E melhor até. Isso que Jesus... Pastor, isso que o senhor estava falando de quando você é fraco, aí que você é forte. Tem um ministério que chamava Vale da Bênção. E lá só iam as pessoas que estavam assim, passando por coisas terríveis, assim, era um grupo muito reduzido, mas eles se abriam totalmente, assim, era um grupo muito... E você pode ver, acho que todo mundo, claro, nesse grupo, são pessoas que já estão no evangelho há tanto tempo, todo mundo deve ter testemunho incrível, né? Já ouvi de algumas pessoas da IEP, e é quando você está na sua maior provação que você tem as experiências mais incríveis com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, coisas sobrenaturais mesmo. Então, essa experiência que a gente tem que buscar viver. Então, assim, já todo mundo deve ter, para compartilhar algo sobrenatural mesmo, que você fala, meu Deus, né? E é só normalmente quando você está no vale, normalmente quando você está com a cara no pó, né? Que você tem o privilégio, que humanamente falando está tudo errado, e você fala, Deus está comigo, eu estou em paz. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, assim, né? E você vê que ele te sustenta, que ele te renova, ele te dá força para... E todos, eu sei que todas as mulheres que estão aí no grupo, todo mundo tem experiência para contar. E é muito bacana, de repente, se a gente tiver a oportunidade de ouvir o testemunho das pessoas, não sei, numa aula de EBD, ou de repente no grupo de quarta-feira de oração, porque isso dá força para a gente, edifica a gente. E a gente tinha essa troca, né, das pessoas compartilharem o tempo, porque às vezes a gente se conhece, mas não sabe, de repente você tem algo para compartilhar que pode edificar muito a minha vida e edificar a vida de quem está ouvindo. Isso faz muita diferença, né? Mas é isso. Mas eu tô amando o irmãozinho, pastor, eu tô amando o irmãozinho que chutou o portão, sim, viu? Falei brincando, mas... Eu tô amando o irmãozinho. O irmãozinho tem problema, o irmãozinho é dependente químico. O irmãozinho é dependente químico. É um trabalho complicado, mas a gente está tentando levar ele para uma clínica, a gente está tentando. Amém, é isso mesmo. Amém, Entendeu? Eu falei desse jeito debochado, mas eu tô brincando, gente. A gente está amando o irmãozinho, sim. Tá bom? É isso. Deus mandou que nos amássemos, não que nos amassemos, né? Nos amassemos. Né? Bom, pessoal, eu vou encerrar com uma oração, então. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo gostoso que a gente passa aqui toda semana. Eu quero te agradecer pela tua palavra, porque a gente tem acesso a tudo que foi falado, que foi dito, que foi visto, que foi vivido por aqueles homens há tanto tempo, mas a gente consegue até hoje ainda aprender com eles, Pai.
e aprender com o Espírito Santo, né? Aprender com o Senhor, e eu agradeço pela tua palavra, agradeço pelo teu Espírito que nos ensina, que nos consola e que nos põe na boca o que a gente deve falar e no coração o que a gente deve entender. Eu só posso te agradecer por isso, Pai. Abençoa todo mundo que assistiu essa aula e também quem vai ver essa aula nos próximos dias, ou sabe Deus quanto tempo vai ficar lá online, mas que todo mundo possa ser abençoado, Pai, pela tua palavra. É o que eu te peço, já te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus Amém. abençoe a todos. Tenha uma semana de vitória, uma semana de graça Amém, irmão e Renato. paz. Glória a Deus. Já tomou banho, Pinelli? Obrigada. Paz, irmã Rita. Paz, irmão Pinelli. Você tá Tá sequinho? cheiroso, Pinelli? Hoje Tá não é cheirosinho? sábado. Tá cheirosinho? Hoje não é sábado, choveu.